Capítulo 2. As crianças são raptadas. O ataque pirata havia sido uma completa surpresa. Prova concreta de que o desonesto Gancho o havia conduzido de maneira desprezível, porque nenhum homem branco consegue surpreender os peles vermelhas agindo honestamente. De acordo com todas as leis que governam as batalhas selvagens, são sempre os peles vermelhas que atacam primeiro. E com a astúcia de sua raça, eles fazem isso pouco antes do amanhecer, na hora em que sabem que a coragem do homem branco está no nível mínimo. Nesse meio tempo, os homens brancos já terão construído uma cerca rústica no cume de uma colina, ao pé da qual corre um riacho, pois a destruição é certa para quem estiver muito longe da água. Lá, eles aguardam o ataque dos índios, com os soldados inexperientes segurando seus revólveres com força e pisando nos galhos caídos, enquanto os mais velhos dormem tranquilamente, até pouco antes do amanhecer. Durante a longa noite escura, os batedores dos índios se contorcem como cobras no meio da grama, sem mexer uma folha. O mato se fecha atrás deles, tão silenciosamente como a areia em que uma topeira mergulhou. Não se ouve nenhum som, exceto quando eles fazem uma imitação maravilhosa do chamado solitário do coiote. O grito é respondido por outros guerreiros, e alguns deles uivam ainda melhor do que os coiotes, que não são muito bons nisso. Assim, as horas de frio passam, e o longo suspense é terrivelmente difícil para os caras pálidas, que têm que passar por isso pela primeira vez. Mas para os mais treinados, esses uivos medonhos e os silêncios, ainda mais terríveis, são apenas um sinal de que a noite está em marcha. Esse procedimento habitual era tão conhecido por Gancho que, se ele o desrespeitasse, não podia alegar ignorância. Os picaninhas, por sua vez, confiavam sem reservas na honra do capitão, e todas as suas ações nessa noite foram marcadas pelo contraste com as deles. Os índios não deixaram de fazer nada, que era coerente com a fama de sua tribo, com o permanente estado de alerta de seus sentidos, que ao mesmo tempo surpreende e desespera os povos civilizados. Eles sabiam que os piratas estavam na ilha a partir do momento em que um deles pisou num galho seco. E num espaço de tempo incrivelmente curto, os uivos de coiote começaram. Cada metro de chão entre o local onde Gancho havia desembarcado seus homens e a casa subterrânea foi sorrateiramente examinado pelos bravos índios, que usavam seus mocassins com os calcanhares voltados para a frente. Encontraram apenas uma pequena colina com um riacho na base, de modo que Gancho não teria escolha. Era aqui que ele devia acampar e aguardar até um pouco antes do amanhecer. Portanto, tudo tendo sido mapeado com uma esperteza quase diabólica, a maior parte dos peles vermelhas se enrolou em seus cobertores e, com aquela impassibilidade que para eles é a marca da masculinidade, agacharam-se acima da casa das crianças, esperando o momento em que eles iam acabar friamente com os caras pálidos. E foi ali que o capitão Gancho os encontrou, sonhando confiantes, embora bem acordados, com as torturas maravilhosas pelos quais fariam o capitão passar no raiar do dia. Segundo relatos feitos mais tarde pelos batedores que escaparam da carnificina, Gancho não acampou naquela colina, embora seja certo que deve tê-la visto à luz do fim da tarde. Nenhuma ideia de esperar para ser atacado parece ter passado por sua mente astuta. Ele nem mesmo tentou esperar até a madrugada e usou apenas uma estratégia: partir para cima do inimigo.
O que poderia fazer os indecisos guerreiros? Eram mestres de todos os artifícios de guerra, menos desse. O que poderia fazer, a não ser sair atrás do Capitão Gancho, sujeitando-se fatalmente ao ataque enquanto soltava seus patéticos uivos de coiote? Ao redor da corajosa princesa Tigrinha estava uma dúzia de seus guerreiros mais fortes. No entanto, viram de repente os malvados piratas se aproximando. Em seguida, seus olhos deixaram de assistir à vitória que esperavam conseguir. Não iam mais torturar ninguém no poste. Para eles, o feliz caminho para o eterno campo da caça agora era esse. Sabiam disso, mas como filhos de seu pai, perdoaram a si mesmos e mostraram coragem. Mesmo assim, apesar do ataque, tiveram tempo para se reunir em uma legião de formação cerrada, que teria sido difícil de destruir caso tivesse se levantado rapidamente, mas eram proibidos de fazer isso pelas tradições de sua raça. Está escrito que o nobre selvagem não deve nunca expressar surpresa na presença do branco. Assim, deve ter sido terrível para eles o inesperado aparecimento dos piratas. Permaneceram parados por um momento, não movendo nenhum músculo, como se o inimigo tivesse sido convidado por eles. Então, sem dúvida, mantendo corajosamente a tradição, pegaram suas armas, e o ar foi rasgado por um grito de guerra, mas já era tarde demais. Não cabe a nós descrever o que foi um massacre, e não uma luta. Assim, morreram muitos bravos da tribo Picaninho. Nem todos morreram sem ser vingados, pois o lobo magro matou o alfepegreiro, que não perturbaria mais ninguém na principal colônia espanhola. E entre outros que viraram poeira estavam George Scurry, Charles Turley, Al Satin Fogarty. Turley foi morto pela machadinha do terrível Pantera, que conseguiu cortar caminho através do bando de piratas com a princesa Tigrinha e um pequeno grupo que tinha restado da tribo. Os historiadores é que vão decidir até que ponto Gancho é culpado por suas táticas nessa ocasião. Se tivesse esperado na colina até a hora adequada, ele e seus homens provavelmente teriam sido massacrados. No entanto, antes de julgá-lo, é preciso ser justo e levar isso em conta. O que ele talvez devesse ter feito era contar aos seus adversários que pretendia seguir um novo método. Por outro lado, isso destruiria o elemento surpresa e teria feito com que sua estratégia não tivesse nenhum proveito, de modo que toda essa questão é repleta de dificuldades. Não podemos negar nossa admiração relutante pela inteligência com que concebeu um plano tão ousado e pela genialidade perversa com que ele foi realizado. Quais foram os seus sentimentos sobre si mesmo naquele momento triunfante? Muita satisfação. Seus colegas perceberam quando, com a respiração ofegante e limpando suas espadas, se reuniram a uma distância discreta do gancho do capitão, apertando os olhos de fuinho para ver aquele homem extraordinário. A alegria deve ter invadido seu coração, mas o rosto não a refletia, sendo ele sempre um enigma sombrio e solitário. Permaneceu afastado de seus seguidores tanto em espírito como fisicamente. O trabalho daquela noite ainda não havia terminado, pois não eram os peles vermelhas que ele tinha vindo destruir. Esses eram apenas abelhas que deviam ser enxotadas para que ele pudesse chegar ao mel. Era Peter Pan que ele queria. Peter Pan e o Wendy e seu bando, mas principalmente Peter Pan. Peter era um menino tão pequeno que é de admirar o ódio que o capitão sentia por ele. É verdade que ele tinha arremessado a mão de gancho para o crocodilo, mas mesmo esse fato e o aumento da insegurança que causava devido à teimosia do crocodilo dificilmente são responsáveis por uma vingança tão implacável e maligna.
A verdade é que havia algo em Peter que deixava o capitão pirata enlouquecido. Não era sua coragem, não era sua aparência envolvente, não era, sem rodeios, pois sabemos muito bem o que era e tenho que contar. Era a arrogância de Peter. Ela dava nos nervos de Gancho. Fazia com que sua garra de ferro se contorcesse. E durante a noite isso perturbava como um pernilongo. Enquanto Peter vivesse, o homem torturado se sentiria como um leão em uma gaiola dentro da qual um pardal havia entrado voando. A questão agora era como iria descer pelas árvores, ou melhor, como seus capangas iriam descer. Gancho correu os olhos impacientes por elas, procurando as mais finas. As árvores se contorceram desconfortavelmente, pois sabiam que ele não hesitaria em derrubá-las. Nesse meio tempo, o que havia acontecido com os meninos? Nós os tínhamos visto no primeiro ressoar das armas, como se fossem estátuas de pedra, todos de boca aberta, implorando por Peter com os braços estendidos. Agora voltamos a vê-los, com as bocas fechadas e os braços caídos dos lados. A confusão lá de cima parou quase tão de repente quanto começou. Passou uma forte rajada de vento. Mas os meninos sabem que, ao passando, ela determinou sua sorte. Qual lado venceu? Os piratas, escutando avidamente nos ocos das árvores, ouviram essa pergunta, feita por cada menino, e infelizmente também ouviram a resposta de Peter. Se os peles vermelhas tiverem vencido, disse ele, vão bater o tambor. Esse é sempre o sinal de vitória. Mas Barrica havia encontrado o tambor e nesse momento estava sentado sobre ele. Vocês nunca mais ouvirão esse tambor, murmurou. Mas é claro que murmurou bem baixinho, porque Gancho exigia um silêncio absoluto. Para sua felicidade, Gancho fez sinal para que ele tocasse o tambor. Aos poucos, Barrica percebeu a terrível perversidade dessa ordem. Provavelmente, nunca esse simples homem tinha sentido tanta admiração pelo capitão. Barrica bateu 2 vezes no tambor e depois parou, radiante, para escutar. O tambor. Os cafajestes ouviram Peter gritar. Os índios venceram. As crianças, condenadas, responderam com uma animação que soou como uma música para os sombrios corações lá de cima. E quase imediatamente tornaram-se a despedir de Peter. Isso intrigou os piratas, mas todos seus sentimentos foram engolidos pelo prazer infame de que seu inimigo estava prestes a sair pelas árvores. Sorriram um para os outros e esfregaram as mãos. Rápida e silenciosamente, Gancho deu suas ordens, um homem para cada árvore, e os outros formando uma linha de 2 metros de distância. Capítulo 13. Você acredita em fadas? Quanto mais depressa acabarmos com esse horror, melhor é. O primeiro a sair da árvore foi Cabelinho. Ele saiu e caiu nos braços de Seco, que o atirou para a Barrica, que o atirou para o cavaleiro Stark, que o atirou para Bill Trapaceiro, que o atirou para a nuvem, e assim ele foi sendo arremessado de um para o outro, até cair aos pés do pirata negro. Todos os meninos foram tirados à força de suas árvores, dessa maneira brutal, e vários deles foram atirados ao mesmo tempo, para o alto, como fardos de carga jogados de uma pessoa para outra. Um tratamento diferente foi dado ao Andy, que veio por último. Com polidez irônica, Gancho tirou o chapéu para ela e, oferecendo o braço, acompanhou até o lugar onde os outros
estavam sendo amordaçados. Fez isso com tamanho ar de grandeza. Foi tão exageradamente distinto que o Andy ficou fascinada demais para gritar. Era apenas uma menininha. Talvez eu esteja dedurando se divulgar que por um momento o Andy ficou hipnotizado por Gancho. E digo isso somente porque essa sua escorregadela levou a resultados estranhos. Se o Andy tivesse se soltado dele com arrogância, e nós teríamos adorado escrever que ela fez isso, teria sido lançada para cima como os outros. E então Gancho, provavelmente, não teria estado presente quando as crianças foram amarradas. E se ele não estivesse presente nessa hora, não teria descoberto o segredo de Deleve. E sem o segredo, ele não poderia, agora, cometer seu vil atentado contra a vida de Peter. Todos estavam amarrados para evitar que fossem embora voando, com os joelhos dobrados encostados nas orelhas. Para amarrá-los, o pirata negro tinha cortado uma corda em 9 partes iguais. Tudo correu bem, até que chegou a vez de Deleve, quando perceberam que ele parecia com um pacote irritante, como aqueles em que precisamos da corda toda para dar a volta neles, e ele acaba antes de sobrar um pedaço para dar nó. Os piratas chutaram Deleve com raiva, assim como se chuta um pacote. Embora, para ser justos, devemos chutar a corda. E por mais estranho que pareça, foi Gancho que mandou que parassem com aquela violência. Havia um sorriso maliciosamente triunfal em seu rosto, enquanto seus capangas estavam apenas suando, porque cada vez que tentava amarrar o infeliz menino, apertava uma parte e ele estufava em outra. O cérebro de Gancho tinha visto muito abaixo da superfície de Deleve, examinando não os efeitos, mas as causas, e seu entusiasmo mostrou que ele tinha percebido. Deleve, branco até a raiz dos cabelos, sabia que Gancho havia descoberto seu segredo, que era o seguinte: nenhum menino tão gordo poderia usar uma árvore em que um homem de tamanho médio não coubesse. O pobre Deleve, agora o mais miserável de todas as crianças, estava em pânico por causa de Peter, lamentando amargamente o que tinha feito. Ele era viciado em beber água quando estava calor, e por isso tinha inchado, até alcançar sua circunferência atual. E em vez de reduzir suas medidas para caber em sua árvore, ele tinha retalhado a árvore para que ela coubesse nele. Ciente disso, Gancho achou que podia convencê-lo de que, afinal, Peter estava à sua mercê, mas não disse nenhuma palavra sobre o plano sombrio que agora se formava nas cavernas subterrâneas de sua mente. Apenas fez sinal para os piratas indicando que deveriam levar os prisioneiros ao navio, deixando-os sozinhos. Como levar os meninos? Amarrados com cordas, podiam até ser rolados como barris, mas a maior parte do caminho era coberta por um pântano. Novamente, o gênio de Gancho superou as dificuldades. Ele mostrou que a pequena casa de Wendy devia ser usada como um meio de transporte. As crianças foram jogadas dentro dela, e 4 fortes piratas a levantaram sobre os ombros. Os outros foram atrás, e cantando aquela odiosa música dos piratas, a estranha procissão partiu através da floresta. Não sei se alguma das crianças estava chorando. Se estava, o canto abafou o som. Mas quando a pequena casa desapareceu na floresta, uma valente, embora minúscula nuvem de fumaça saiu pela chaminé, como se desafiasse Gancho. Gancho a viu, e isso foi ruim para Peter. Secou qualquer gota de piedade que ele sentisse por Peter e que pudesse ter permanecido no coração enfurecido do pirata. A primeira coisa que Gancho fez, ao se ver sozinho na noite, que caía rapidamente na floresta, foi andar.
pé ante pé, até a árvore de Deleve e verificar se passaria pela abertura. Depois permaneceu um longo tempo refletindo. Seu chapéu agorento estava sobre a grama, de modo que qualquer brisa que surgisse podia refrescá-lo, penetrando em seus cabelos. Tão misteriosos quanto seus pensamentos, seus olhos azuis eram suaves, como a flor da pervinca, aquela árvore com florzinhas azuladas. Ele ouvia atentamente qualquer som do mundo inferior, mas tudo estava silencioso, tanto em cima como embaixo. A casa subterrânea parecia ser apenas mais um prédio abandonado no vazio. O menino estaria dormindo ou estaria esperando ao pé da árvore de Deleve, com a adaga na mão. Não havia maneira de saber, a não ser descendo. Gancho deixou o manto escorregar suavemente para o chão e então, mordendo o lábio até surgir uma gota de sangue, entrou na árvore. Era um homem corajoso, mas por um momento precisou parar ali e passar a mão sobre a testa, que pingava como uma vela. Então, silenciosamente, mergulhou no desconhecido. Chegou sem ferimentos ao fundo da árvore e tornou a ficar imóvel, recuperando o fôlego que quase havia desaparecido. À medida que seus olhos se acostumavam à luz fraca, vários objetos da casa ganharam forma, mas o único em que seus olhos gulosos se fixaram, há muito procurando e finalmente encontrando, foi a grande cama. Nela, Peter Pan dormia. Alheio à tragédia que estava acontecendo lá em cima, Peter havia continuado a tocar alegremente sua flauta durante algum tempo, depois que as crianças foram embora. Não havia dúvida de que essa era uma tentativa desesperada de provar a si mesmo que não se importava por eles partirem. Então, decidiu não tomar seu remédio, só para deixar o Wendy aflita. Depois, deitou-se na cama, por cima da colcha, para irritá-la ainda mais, porque ela sempre havia ajeitado as cobertas com as crianças debaixo delas, porque nunca se sabe se vai sentir frio no meio da noite. Aí ele quase chorou, mas então pensou como Wendy ficaria indignada se ele risse em vez de chorar. Assim, deu uma boa gargalhada e caiu no sono no meio dela. Às vezes, embora não muitas, ele tinha sonhos, e eles eram mais dolorosos que os dos outros meninos. Durante horas não conseguia interrompê-los, embora gemesse de maneira melancólica enquanto sonhava. Acho que os sonhos tinham a ver com os mistérios de sua existência. Nas vezes em que isso acontecia, o Andy costumava tirá-lo da cama, sentar-se com ele no colo, consolando-o com carinhos que ela mesma inventava. E quando Peter se acalmava, o Andy o colocava na cama antes que estivesse completamente acordado, para ele não saber da situação humilhante pela qual havia passado. Mas naquele dia, Peter havia caído direto num sono sem sonhos. Um de seus braços pendia da beira da cama, uma perna estava dobrada e um restinho de uma risada estava encalhado em sua boca, que estava aberta, mostrando suas pequenas pérolas. Foi indefeso dessa forma que Gancho o encontrou. Ele ficou em silêncio, parado ao pé da árvore, olhando para o seu inimigo no outro lado do quarto. Será que nenhum sentimento de compaixão perturbou seu coração sombrio? O homem não era de todo mal. Ele amava flores, me disseram, e suaves melodias. Ele próprio tocava cravo muito bem. Devo admitir, francamente, que a delicadeza da cena mexeu profundamente com ele. Dominado pelo seu melhor lado, Gancho teria voltado. Não se resistir um pouco para fora da árvore, se não fosse por uma coisa. O que não o deixou ir embora
foi a aparência impertinente de Peter enquanto dormia, a boca aberta, o braço largado, o joelho arquejado. Tudo isso era uma tal personificação de arrogância que espero algo assim nunca mais seja visto por olhos tão sensíveis a uma ofensa como essa. Isso transformou em aço o coração de Gancho. Se sua raiva tivesse quebrado em uma centena de pedaços, cada um deles teria ignorado o incidente e saltado sobre o dorminhoco. Embora a luz de um único lampião iluminasse levemente a cena, Gancho estava mergulhado na escuridão, e quando deu o primeiro passo furtivo para frente, descobriu um obstáculo, a porta da árvore de Deleve. Ela não cobria inteiramente a abertura, e até então Gancho estava olhando por cima dela. Sentindo-se numa armadilha, descobriu enfurecido que o trinco era baixo, muito abaixo de seu alcance. Para seu cérebro perturbado, parecia que a expressão arrogante no rosto de Peter havia aumentado visivelmente. Assim, sacudiu a porta e se atirou contra ela. Afinal, seu inimigo ia escapar dele? Mas o que foi isso? Seus olhos vermelhos tinham avistado o remédio de Peter em uma prateleira de fácil acesso. Ele percebeu imediatamente o que era, e imediatamente soube que o dorminhoco estava em seu poder. Para não ser capturado vivo, Gancho sempre carregava consigo um veneno terrível, misturado por ele mesmo com todas as substâncias mortais que tinha encontrado. Tinha fervido tudo em um líquido amarelo completamente desconhecido pela ciência, que era provavelmente o veneno mais mortífero que existia. Então Gancho adicionou ao copo de Peter 5 gotas desse veneno. Sua mão tremeu, mas foi de prazer e não de vergonha. Ao fazer isso, evitou olhar para o menino que dormia, não por medo de que a piedade o desencorajasse, e sim para evitar que o veneno derramasse. E lançou um longo olhar triunfante para sua vítima, antes de dar a volta e rastejar com dificuldade a árvore acima. Quando emergiu, no topo, parecia o espírito do animal saindo de sua cova, arrumando seu chapéu no ângulo mais malvado. Gancho se enrolou em sua capa, segurando uma ponta na frente, como se quisesse ocultar sua pessoa da noite, da qual era a parte mais sombria, e murmurando estranhamente alguma coisa para si mesmo, foi embora através das árvores. Peter continuou dormindo. A luz estremeceu e apagou, deixando a casa na escuridão. Mas ele ainda dormia. Já devia ter passado das 10 horas da noite, pelo relógio do crocodilo, quando, de repente, ele se sentou na cama e acordou sem saber por quê, e ouviu batidas leves na porta de sua árvore. Eram leves e cautelosas, mas naquele silêncio soavam sinistras. Peter tateou procurando a adaga, até que sua mão a agarrou, e então perguntou: "Quem está aí?" Por um longo tempo, não houve resposta. Então, novamente a batida: "Quem é você?" Nenhuma resposta. Peter estava arrepiado, e ele adorava ficar arrepiado. Em 2 passos largos, alcançou a porta. Ao contrário da porta de Deleve, a sua ocupava todo o buraco da árvore, então não podia ver nada por cima dela, nem a pessoa que podia vê-lo. "Não vou abrir a porta, a menos que você fale." Então, finalmente, o visitante falou, com uma voz adorável, como um pequeno sino: "Deixe-me entrar, Peter." Era Sininho, e ele rapidamente abriu a porta. A fadinha voou para dentro da casa muito agitada, com o rosto corado e o vestido sujo de lama. "O que é isso?" "Oh, você nunca poderá adivinhar," exclamou ela e ofereceu a ele 3 palpites. "Fale logo," gritou Peter. Então,
numa frase cheia de erros, tão longa como os lenços que os mágicos tiram de sua cartola, Sininho contou sobre a captura de Wendy e dos meninos. O coração de Peter deu pulos para cima e para baixo enquanto ele ouvia. Wendy estava amarrada e no navio pirata. Logo ela, que gostava das coisas tão organizadas. Eu vou resgatar o Wendy, exclamou Peter, saltando para pegar suas armas. Nesse momento, pensou em uma coisa que podia agradar a menina. Tomaria seu remédio. Sua mão se aproximou da droga fatal. Não, gritou Sininho, que tinha ouvido Gancho murmurar sobre o que fizera enquanto atravessava a floresta. O remédio foi envenenado. Envenenado? Por quem? Por Gancho. Não seja boba. Como o Gancho desceu até aqui? Infelizmente, Sininho não podia explicar isso. Não sabia do misterioso segredo da árvore de Delé. No entanto, as palavras de Gancho não deixavam dúvida. O remédio de Peter estava envenenado. Além do mais, disse Peter, quase acreditando em si mesmo, eu nunca cheguei a cair no sono. E levantou a caneca. Agora não havia tempo para dizer nada. Somente para agir, e num rápido movimento, Sininho se colocou entre os lábios de Peter e o remédio, e bebeu tudo até a última gota. Por que você tomou meu remédio, Sininho? Mas ela não respondeu. Já estava cambaleando no ar. O que está acontecendo com você? Perguntou Peter, sentindo medo repentino. Estava envenenado, Peter, disse ela bem baixinho. E agora eu vou morrer. Ah, Sininho, você bebeu o remédio para me salvar? Sim. Mas por que, Sininho? Suas asinhas mal podia sustentá-la agora, mas em resposta, ela pousou no ombro de Peter e deu uma mordidinha carinhosa em seu queixo e sussurrou, seu imbecil. Depois, caminhando com dificuldade, foi para o seu quarto e deitou-se na cama. Peter se ajoelhou ao lado dela, aflito, e sua cabeça ocupou todo o espaço da parede do quartinho. A cada momento, a luz da pequena fada enfraquecia, e ele sabia que se ela se apagasse, Sininho estaria morta. Ela gostava tanto das lágrimas de Peter que esticou seu lindo dedinho e deixou que elas escorressem sobre ele. Sua voz estava tão baixa que no começo ele não podia entender o que ela dizia, mas logo conseguiu. Ela achava que poderia ficar boa novamente se as crianças acreditassem em fadas. Peter estendeu os braços. Não havia crianças lá. E era noite, mas perguntou a todos os que deviam estar sonhando com a terra do nunca, e que por isso estavam mais próximos dele do que você pensa. Meninos e meninas de camisola, índiozinhos nus, em cestos pendurados em árvores. Vocês acreditam? Exclamou Peter. Sininho se sentou na cama rapidamente, para ver qual seria o seu destino. Achou que estava escutando algumas crianças dizendo sim, mas não tinha certeza. O que você acha? Perguntou Peter. Se vocês acreditam, batam palmas, gritou Peter. Não deixem Sininho morrer. Muitos bateram palmas, alguns não. Uns poucos infelizes vaiaram. Os aplausos pararam de repente, como se inúmeras mães tivessem corrido para os quartos para ver o que diabos estava acontecendo. Mas Sininho já estava salva. Primeiro sua voz ficou mais forte. Depois ela pulou da cama. Depois estava brilhando pelo quarto, mais feliz e insolente do que nunca. Ela nunca pensou em agradecer aqueles que acreditavam, mas teria gostado de pegar os que vaiaram. E agora, vamos salvar o Wendy.
A lua galopava num céu cheio de nuvens, quando Peter saiu de sua árvore, carregado de armas e quase nu, para cumprir sua perigosa missão. Para ele, teria sido melhor se a noite estivesse diferente. Queria ir voando, mantendo-se sempre perto do chão, para que nada de anormal lhe escapasse. Mas se voasse baixo naquela luz vacilante, sua sombra apareceria nas copas das árvores, perturbando os pássaros e denunciando sua presença para qualquer inimigo atento. Nesse momento, ele se arrependeu de ter dado aos pássaros da ilha nomes tão estranhos que os tornavam muito selvagens e arredios. Não havia outro jeito senão atravessar rapidamente a floresta, como os peles vermelhas faziam, o que felizmente ele sabia fazer muito bem. Mas em que direção deveria seguir, já que não podia ter certeza de que as crianças tinham sido levadas para o navio? Uma leve camada de neve tinha apagado todas as pegadas, e um silêncio mortal permeava a ilha, como se por um espaço de tempo a própria natureza ainda estivesse paralisada de horror pela carnificina recente. Peter ensinará às crianças algumas tradições da floresta que aprendera com a princesa Tigrinha e Sininho, e sabia que no momento de dificuldade eles não iam esquecer disso. Por exemplo, Deleve cortaria uma marca nas árvores se tivesse uma oportunidade. Cabelinho iria soltar sementes e o Wendy iria deixar seu lenço em algum lugar importante. A luz da manhã era necessária para procurar por essas orientações, mas ele não podia esperar. O mundo lá de cima o chamará, mas não facilitaria. O crocodilo passou por perto, mas ele não viu mais nenhuma criatura viva, nenhum som, nenhum movimento. E mesmo assim, sabia que a morte podia estar aguardando na próxima árvore, ou espreitando pelas costas. Peter fez um juramento terrível. Dessa vez, será Gancho ou eu. Agora, segui em frente, ora rastejando como uma cobra, ora andando em pé e correndo por uma clareira iluminada pela luz da lua, com um dedo sobre os lábios e a adaga pronta para ser usada. Estava terrivelmente feliz. Capítulo 14. O navio pirata. Uma luz verde piscando sobre o riacho do Capitão Kidd, que fica perto da boca do Rio dos Piratas, marcava o lugar onde o navio Jolly Roger estava ancorado. Um navio com jeito de veloz, asqueroso de polpa proa, detestável em cada uma de suas vigas, como um chão coberto de penas desgrossadas. Ele era o canibal dos mares e dificilmente precisava ser vigiado, pois flutuava imune, graças ao horror que seu nome provocava. O navio estava envolto no manto da noite, o que impedia que qualquer som dele chegasse à costa. Havia poucos sons ali, nenhum agradável, salvo o ruído da máquina de costura do navio, onde se sentava a Barrica, o comovente, prestativo e sempre trabalhador, o símbolo do lugar comum. Eu não sei porque ele era tão infinitamente patético, a menos que fosse por ser tão pateticamente inconsciente de que era assim. Mas até mesmo os homens fortes tinham que desviar rapidamente o olhar quando encontravam Gancho. E, no entanto, mais de uma vez nas noites de verão, Barrica atingiu a fonte das lágrimas de Gancho e o fez chorar. Disso e de quase todas as outras coisas, Barrica era quase inconsciente. Alguns dos piratas se inclinavam sobre as almoradas do navio, aspirando o ar fétido da noite,
outros esparramados sobre os barris, jogando dados e cartas, e os quatro que haviam carregado a pequena casa estavam deitados exaustos no convés, onde até mesmo dormindo, rolavam habilmente para um lado ou para o outro, a fim de fugirem do alcance do capitão, pois não queriam que ele os golpeasse mecanicamente com um gancho quando passasse por ali. Gancho atravessou o convés pensativo. Que homem compreensivo! Era sua hora de triunfo. Peter tinha sido tirado para sempre de seu caminho, e todos os outros meninos estavam na cela, prestes a andar na prancha. Esse seria o seu feito mais maléfico, desde os dias em que derrotou o Barbecue. E sabendo como sabemos que ele é um poço de vaidade, poderíamos nos surpreender se agora ele estivesse andando de um lado para o outro do convés, cambaleando, inchado pelos ventos do sucesso? Mas não havia nenhuma euforia em seu modo de andar, que estava de acordo com sua mente sombria. Gancho se sentia profundamente deprimido. Ele ficava assim, muitas vezes, quando conversava consigo mesmo a bordo do navio no silêncio da noite. Isso acontecia porque ele era terrivelmente sozinho. Esse homem inacessível se sentia mais sozinho do que nunca, quando estava rodeado por seus capangas, que eram socialmente inferiores a ele. Gancho não era seu verdadeiro nome. Se revelasse quem realmente era, mesmo após tanto tempo, causaria um escândalo. Mas como aqueles que leem por entre linhas já devem ter adivinhado, ele frequentou uma famosa escola pública, e as tradições dessa escola ainda estavam grudadas nele como se fossem roupas. Aliás, as roupas são, na verdade, parte importante da tradição. Por isso, ainda naquela época, era ofensivo para ele embarcar em um navio com a mesma roupa que tinha usado para atacá-lo, e quando caminhava, ainda se movia com o mesmo andar característico dos alunos da tal escola. Mas, acima de tudo, sempre manteve a paixão pelos bons modos. Bons modos. Por mais que tenha se degenerado, Gancho ainda sabia que isso era tudo que realmente importava. Das profundezas de seu ser, ele ouviu um rangido, como o som de uma porta enferrujada, e depois vinham tap, 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 como se fossem marteladas no meio da noite, quando a gente não consegue dormir. Como você se comportou hoje? Era a eterna pergunta do tap, tap, tap. Fama, fama. Essa bugiganga reluzente. Ela é minha, exclamou ele. Por acaso, essa é uma boa forma de se distinguir em alguma coisa? Respondeu, tap, 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 de sua escola. Eu sou o único homem de quem Barbecue tinha medo, insistiu ele, e até Capitão Flint tinha medo de Barbecue. Barbecue? Flint? Em que escolas eles estudaram? Foi a resposta cortante. A reflexão mais inquietante de todas era essa. Será que ficar pensando em bons modos seria um ato de maus modos? Gancho era torturado por esse problema. Era como se tivesse dentro dele uma garra mais afiada do que a de ferro que usava como mão. E como ela o rasgava por dentro. Seu suor escorria do rosto encebado e molhava o casaco. Muitas vezes ele passava a manga do casaco pelo rosto, mas não havia maneira de fazer o suor parar de pingar. Não sinto inveja do Capitão Gancho. De repente, ele teve o pressentimento de que morreria em breve. Era como se o terrível juramento de Peter Pan tivesse entrado no navio. O pirata sentiu um sombrio desejo de fazer seu último discurso, para o caso de não haver mais tempo para isso.
teria sido melhor para Gancho, exclamou, se ele tivesse menos ambição. Somente em suas horas mais sombrias, ele se referia a si mesmo na terceira pessoa. Não há nenhuma criança que goste de mim. Era estranho ele pensar assim, pois isso nunca o incomodou antes. Talvez a máquina de costura tivesse provocado essa ideia em sua mente. Por um longo tempo, ele ficou murmurando sozinho, olhando para a barriga, que tranquilamente fazia uma bainha, certo de que todas as crianças tinham medo dele. Ter medo dele? Medo do barriga? Não havia nenhuma criança a bordo do navio que não o amasse. Ele tinha dito coisas horrorosas para elas e baterá nelas com a mão aberta, porque não queria bater com os punhos fechados. Mas as crianças só se agarravam mais a ele. Miguel até havia experimentado seus óculos. Dizer ao pobre barriga que os meninos o achavam adorável. Gancho sentiu vontade de fazer isso, mas parecia muito brutal. Em vez disso, ele revirou esse mistério em sua mente. Por que eles acham barriga adorável? Gancho perseguiu o problema como se fosse um cão de caça. O que fazia barriga ser adorável? De repente, uma resposta terrível se apresentou. Bons modos? Será que o contramestre tinha bons modos sem saber? Essa é a melhor forma de ter bons modos. Gancho se lembrou de que era preciso provar que não se sabia que tinha bons modos antes de ser eleito para o clube social da elite da escola em Eton. Com um grito de raiva, ergueu a mão de ferro sobre a cabeça de barriga, mas não o matou. O que impediu foi essa reflexão. Matar um homem porque ele tem bons modos é o quê? Maus modos? O infeliz Gancho estava totalmente impotente e só sabia enxugar o suor. Então, caiu no chão como se fosse uma flor cortada do caule. Seus capangas acharam que ele ia ficar fora de ação por algum tempo e imediatamente relaxaram. Começaram uma dança que fez com que o capitão se levantasse imediatamente, sem o menor traço de qualquer fraqueza humana, como se tivesse tomado uma ducha fria. Quietos, seus animais, ele gritou, ou jogarei a âncora em vocês. Imediatamente, o barulho cessou. Todas as crianças estão acorrentadas para voarem para longe? Sim, sim. Então traga-nas aqui. Os miseráveis prisioneiros foram arrastados do porão, todos exceto o Andrew, e alinhados na frente de Gancho. Durante algum tempo, ele pareceu inconsciente da presença deles. Andou de um lado para o outro à vontade, cantarolando, sem desafinar, partes de uma canção grosseira e embaralhando um pacote de cartas. De vez em quando, a luz do charuto dava um toque de cor a seu rosto. Agora, seus valentões, disse ele vivamente, 6 de vocês vão andar na prancha esta noite, mas eu tenho uma vaga para camareiro. Qual de vocês vai ser? Não o irritem desnecessariamente. Tinham sido as instruções de Wendy no porão. Então Pee-wee avançou educadamente. Ele odiava a ideia de servir aquele homem, mas o instinto lhe disse que seria prudente colocar a responsabilidade sobre uma pessoa que estivesse ausente. E embora fosse um menino um pouco tolo, sabia que apenas as mães estão sempre dispostas a servir de escudo. Todas as crianças sabem disso e desprezam as mães por agirem assim, mas vivem usando isso. Então, Pee-wee explicou com muita cautela. Veja, senhor, eu não acho que minha mãe ia querer que eu fosse um pirata. Sua mãe ia querer que você virasse um pirata, Deleve? Pee-wee piscou para Deleve, que disse tristemente.
Eu acho que não. Como se esperasse que as coisas pudessem ser diferentes? Sua mãe gostaria que você fosse um pirata, gêmeo? Acho que não, disse o primeiro gêmeo tão esperto quanto os outros. Bicudo, sua mãe gostaria? Pare de tagarelar, gritou o gancho, e os meninos que tinham falado foram empurrados de volta para os seus lugares. Você, menino, disse Gancho dirigindo-se a João. Você parece que tem um pouco de coragem. Nunca quis ser um pirata, meu querido. João já tinha sentido vontade de ser pirata, às vezes nas aulas de matemática, mas ficou chocado quando Gancho o escolheu. Eu já pensei uma vez em me chamar João Mão de Sangue, declarou ele timidamente. Olhe que é um bom nome. Vamos chamá-lo assim, se você se juntar a nós. O que acha, Miguel? Como vocês me chamariam se eu também entrasse no bando? Joey Barba Negra. Miguel naturalmente estava impressionado. O que acha, João? Ele queria que João decidisse, e João queria que ele decidisse. Nós ainda poderemos ser respeitáveis súditos do rei? Perguntou João. Gancho, rangendo os dentes de raiva, respondeu. Vocês teriam que jurar. Abaixo o rei. Talvez João não tivesse se comportado muito bem até aquele momento, mas agora ele foi brilhante. Então eu recuso, exclamou dando um tapa no barril que estava à frente de Gancho. E eu recuso, exclamou Miguel. Viva a Inglaterra, berrou Cabelinho. Os piratas, enfurecidos, lhe deram tapas na boca, e Gancho gritou. Isso selou seus destinos. Tragam a mãe deles, preparem a prancha. Eles eram apenas meninos e ficaram pálidos quando viram Bill Cravaceiro e Seco preparando a prancha fatal, mas tentaram parecer valentes quando Wendy foi trazida para cima. Nenhuma das minhas palavras pode descrever como Wendy desprezava aqueles piratas. Para os meninos, havia pelo menos um encanto no convite dos piratas, mas tudo que Wendy via era que ninguém tinha feito uma faxina naquele navio há anos. Não havia nenhuma janela em cujo vidro imundo você não pudesse escrever com o dedo, porco sujo. E ela já tinha escrito isso em vários. Mas quando os meninos se reuniram ao redor dela, Wendy não tinha nenhum pensamento, exceto para eles, é claro. Então, minha linda, disse Gancho com sua voz açucarada, você deve ver seus filhos andarem na prancha. Sendo cavalheiro refinado como era, a intensidade de suas comunicações fizeram com que suasse, tanto que o suor manchava sua gola, e de repente percebeu que Wendy estava olhando para a mancha. Com um gesto apressado, tentou esconder, mas era tarde demais. Eles vão morrer? Perguntou Wendy, com um olhar tão desprezível que Gancho quase desmaiou. Vão sim, rosnou. Façam silêncio. Gritou ele maldosamente, para ouvir as últimas palavras de uma mãe para seus filhos. Nesse momento, Wendy foi magnífica. Essas são as minhas últimas palavras, meus queridos, disse ela firmemente. Acho que tenho uma mensagem para vocês de suas mães verdadeiras. E a mensagem é essa. Esperamos que nossos filhos morram como cavalheiros ingleses. Até mesmo os piratas ficaram admirados e Piuí exclamou histericamente. Eu vou fazer o que minha mãe espera. O que você vai fazer, Bicudo? O que minha mãe espera. O que você vai fazer, gêmeo? O que minha mãe espera. João, o que você vai... Mas Gancho, que estava mudo, recuperou a fala. Amarrem a mãe, gritou ele. Foi Barriga quem amarrou Wendy no mastro. Escute aqui, querida, sussurrou ele.
Eu salvarei você se prometer ser minha mãe. Mas nem mesmo para a barriga ela faria tal promessa. Seria preferível não ter filho nenhum, disse ela com desprezo. É triste dizer que nenhum dos meninos estava olhando para ela quando a barriga a amarrou no mastro. Todos os olhos estavam voltados para a prancha, aquela pequena última caminhada que iriam fazer, e já não eram mais capazes de achar que iriam caminhar na prancha como homens corajosos, pois tinham perdido sua capacidade de pensar. Agora só conseguiam arregalar os olhos e tremer. Gancho sorriu para eles, com os dentes cerrados, e deu um passo na direção de um anjo. Sua intenção era virar seu rosto de modo que ela visse os meninos andando na prancha, um por um. Mas Gancho não chegou a se colocar ao lado de Wendy. Não chegou a ouvir o grito de angústia que esperava arrancar dela. Em vez disso, ele ouviu outra coisa. Era o terrível tic-tac do crocodilo. Todos ouviram isso. Os piratas, os meninos, o Wendy, e imediatamente todas as cabeças se voltaram na mesma direção. Não para a água de onde vinha o som, mas para Gancho. Todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Só dizia respeito ao capitão e que de atores eles estavam se tornando meros espectadores. Foi assustador ver a mudança no comportamento de Gancho. Era como se ele tivesse levado um soco em cada membro e ele desabou no chão. O som ficava cada vez mais perto e antes dele vinha um pensamento aterrorizante. O crocodilo está quase entrando no navio. Até a garra de ferro estava imobilizada, como se soubesse que não era uma parte essencial do que o atacante queria. Deixado tão assustadoramente sozinho, qualquer outro homem teria se deitado, com os olhos fechados, no lugar onde caiu. Mas o cérebro gigantesco de Gancho ainda estava funcionando e ordenou que ele rastejasse sobre os joelhos pelo convés, ficando o mais longe possível daquele som. Os piratas, respeitosamente, abriram caminho para ele, e Gancho só falou quando chegou à muralha. Escondam-me, gritou ele com voz rouca. Os piratas fizeram um círculo ao redor dele, e todos desviaram os olhos da coisa que estava subindo no navio. Não tinham nenhuma vontade de lutar contra o crocodilo. A coisa era o destino. Somente quando o Gancho se escondeu, a curiosidade acordou os meninos, que estavam paralisados, e eles puderam correr para ver o crocodilo subindo a bordo. Foi então que tiveram a maior surpresa da noite das noites, pois não era um crocodilo que vinha ajudá-los, era Peter. Ele fez sinal para que os meninos não dessem qualquer grito de admiração que pudesse levantar suspeitas nos piratas, e continuou a fazer o tic-tac. Capítulo 15. Desta vez, Gancho ouviu. Coisas estranhas acontecem a todos nós no nosso caminho pela vida, sem que a gente perceba, por algum tempo, que elas aconteceram. Assim, por exemplo, de repente, descobrimos que estamos surdos de um ouvido, mas não sabemos há quanto tempo. E isso pode ter acontecido, digamos, há meia hora. Naquela noite, uma experiência parecida com essa tinha acontecido com Peter. Quando o vimos pela última vez, ele estava atravessando a ilha secretamente, com um dedo nos lábios e a adaga pronta para ser usada.
Ele tinha visto o crocodilo passar, sem notar nada de especial, mas pouco a pouco percebeu que ele não estava tiquetaqueando. A princípio, achou isso estranho, mas logo concluiu, corretamente, que o relógio tinha parado. Sem pensar em qual poderia ser o sentimento do crocodilo, que havia sido privado repentinamente de seu companheiro mais próximo, Peter começou a considerar como poderia transformar a catástrofe em benefício próprio e decidiu fazer o tic-tac para que os animais selvagens acreditassem que ele era o crocodilo e o deixassem passar sem ser incomodado. Ele sabia fazer o tic-tac muito bem, mas isso teve um resultado inesperado. O crocodilo estava entre os animais selvagens que ouviram o som e seguiu Peter, mas nunca vamos saber se fez isso com o propósito de recuperar o que tinha perdido ou simplesmente agia como um amigo de Peter e acreditava que o tic-tac vinha de sua própria barriga. O crocodilo, como todos aqueles que são escravos de uma ideia fixa, não passava de uma fera estúpida. Peter chegou à praia sem problemas e avançou, entrando na água como se suas pernas desconhecessem que tinham entrado em um novo elemento. É exatamente assim que muitos animais passam da terra para a água. Mas nenhum outro ser humano que eu conheço consegue fazer isso. Enquanto nadava, ele tinha apenas um pensamento. Dessa vez, será Gancho ou eu. Já estava fazendo tic-tac há tanto tempo que continuou a fazer sem perceber. Se percebesse, teria parado, pois a ideia de entrar no navio com a ajuda do tic-tac, apesar de ser engenhosa, não lhe tinha ocorrido. Pelo contrário, Peter acreditava que tinha escalado o navio silenciosamente, como um rato, e ficou surpreso ao ver os piratas se encolhendo de medo, com um gancho no meio, apavorado, como se tivesse ouvido o crocodilo. O crocodilo. Peter não se lembrava mais dele, até ouvir o tic-tac. A princípio, pensou que o som vinha do crocodilo e olhou para trás, rapidamente. Então se deu conta de que era ele mesmo que estava fazendo aquele som, e num segundo compreendeu a situação. Como sou inteligente, pensou imediatamente. Fez sinal para os meninos não começarem a aplaudir. Foi nesse momento que Ed Teint, o intendente do navio, saiu do castelo de proa e veio caminhando pelo convés. Agora, leitor, use seu relógio para marcar o tempo em que tudo isso aconteceu. Peter deu um golpe certeiro e profundo em Ed. João botou a mão na boca do pirata azarado para sufocar o gemido que ele deu antes de morrer. O pirata caiu para frente. 4 meninos o pegaram para impedir que ele batesse no chão. Peter fez um sinal e o corpo foi lançado ao mar. Ouviu-se um tibu e depois silêncio. Quanto tempo demorou? Deleve começou a contar. Pouco depois, Peter, com cada centímetro do corpo na ponta dos pés, desapareceu na cabine, pois mais de um pirata estava criando coragem para olhar em volta. Podiam ouvir agora a respiração angustiada uns dos outros, o que mostrava que o som mais terrível tinha desaparecido. Já passou, capitão, disse Barrica, limpando os óculos. Está tudo calmo de novo. Devagar, Gancho deixou que sua cabeça surgisse da gola e apurou os ouvidos tão atentamente
que poderia ter ouvido até o eco do tic-tac. Não havia nenhum som, e ele se ergueu firmemente até a sua altura normal. Então, aqui está o Johnny Prancha, exclamou descaradamente, odiando os meninos mais do que nunca, porque o viram quando estavam morrendo de medo, e começou a cantar aquela música infame. Yoho, veja a prancha divertida. Nela, vocês vão andar, cair na água e afundar, até o diabo encontrar, para aterrorizar ainda mais os prisioneiros, embora com isso perdesse um tanto de sua dignidade. Gancho dançava ao longo de uma tábua imaginária, fazendo careta para os meninos enquanto cantava, e quando terminou, gritou: Querem umas lambadas do chicote de 9 tiras antes de andar na prancha? Todos caíram de joelhos gritando: Não, não, com tanto medo que os piratas começaram a rir. Pega o chicote de 9 tiras, viu o trapaceiro, disse Gancho. Está na cabine. A cabine. Peter estava na cabine. As crianças sempre olharam. Sim, capitão, disse Bill alegremente e entrou na cabine. Os meninos o seguiram com os olhos. Eles mal perceberam que Gancho tinha retomado sua canção e que seus capangas haviam se juntado a ele. Yoku, olha o gato arranhando. São 9 os seus belos rabos, e quando riscarem suas costas, nunca ficaremos sabendo qual seria a última linha, pois a canção foi interrompida por um grito saído da cabine. O som se espalhou pelo navio e desapareceu ao longe. Depois se ouviu um cocoricó, que os meninos entenderam muito bem, mas que para os piratas foi muito mais assustador que o grito. O que foi isso? Exclamou o Gancho. 2, disse Deleuze solenemente. O italiano C hesitou por um momento e correu até a cabine. Saiu de lá cambaleando, apavorado. O que aconteceu com o Bill, seu covarde? Rosnou Gancho, erguendo-se sobre ele. O que aconteceu com ele é que está morto, esfaqueado, respondeu C com um fio de voz. Bill Trapaceiro está morto, repetiram os piratas amedrontados. A cabine está escura feito um poço, disse Seco, quase gaguejando. Mas há alguma coisa terrível lá dentro. A coisa que você ouviu cacarejando. Tanto o entusiasmo dos meninos quanto a aparência desanimada dos piratas foram percebidas por Gancho. Seco, disse ele na sua voz mais suave. Volte lá e me traga aquele cacarejador. Seco, o mais corajoso dos bravos, encolheu-se diante de seu capitão, gritando: Não, não. Mas Gancho estava rugindo para sua garra. Você disse que iria, Seco, disse ele pensativo. Seco foi, depois de agitar os braços desesperadamente. Não havia mais cantoria. Todos agora eram só ouvidos. Mais uma vez ouviu-se um grito de morte e novamente um cocoricó. Ninguém falou nada, exceto Delay. 3. Gancho reuniu seus capangas com um gesto. Por 1000 diabos, trovejou. Quem vai me trazer aquele cacarejador? Espere até que Seco saia, grunhiu o cavaleiro Stark. Os outros concordaram com ele. Acho que ouvi você se voluntariar, Stark, disse Gancho, acariciando a garra de ferro novamente. Não, por 1000 trovões, exclamou o cavaleiro Stark. Meu Gancho acha que sim, disse Gancho aproximando-se dele. Você não acha aconselhável, Stark, fazer o que o Gancho quer? Prefiro ser enforcado antes de entrar lá, respondeu Stark decidido, e novamente recebeu apoio da tripulação. Isso é um motim?
Perguntou Gancho, mais gentil do que nunca. E o líder é Stark? Capitão, misericórdia. Stark choramingou com o corpo inteiro tremendo. Aperte minha mão, Stark, disse Gancho, oferecendo sua garra. O cavalheiro Stark olhou em volta, procurando ajuda, mas todos haviam se afastado dele, à medida que ele andava para trás. Gancho avançava, e agora aquele brilho vermelho estava em seus olhos. Com um grito desesperado, o pirata pulou do longo topo e se atirou no mar. 4, disse Delep. E agora, disse Gancho, algum outro cavaleiro disse a palavra motim? Depois, pegou um lampião, levantando a garra com um gesto ameaçador, disse: eu mesmo vou trazer o cacarejador. Decidiu e correu para a cabine. Sim, era o que Delep queria dizer. Até molhou os lábios para ficar pronto. Mas Gancho saiu da cabine cambaleando e sem lampião. Alguma coisa apagou a luz, disse Sebir. Alguma coisa, repetiu Muniz. E Seco? Perguntou Mudra. Está morto com o rio, disse Gancho sem explicações. A relutância de Gancho em voltar à cabine causou uma impressão desfavorável em todos. E os murmúrios sobre o motim reapareceram. Todos os piratas são supersticiosos. E Cookson exclamou: dizem que o sinal mais seguro de que um navio está amaldiçoado é quando há uma pessoa a mais a bordo e ninguém sabe explicar como isso aconteceu. Eu ouvi dizer, murmurou Muniz, que essa pessoa sempre sobe no navio pirata por último. Ele tinha rabo, capitão. Dizem, disse o outro, olhando cruelmente para Gancho, que quando ele vem, sempre assume a mesma aparência do sujeito mais malvado do navio. Ele tinha um gancho, capitão? Perguntou Cookson insolentemente. E, um depois do outro, os piratas começaram a gritar. O navio está amaldiçoado. Diante disso, as crianças não puderam resistir a dar gritos de alegria. Gancho quase tinha esquecido seus prisioneiros, mas ao olhar para eles, seu rosto se iluminou novamente. Rapazes, exclamou o capitão, tive uma ideia. Abram a porta da cabine e coloquem todos eles lá dentro. Deixem que lutem por suas vidas com o cacarejador. Se eles o matarem, ótimo. Se ele os matar, não fará diferença para nós. Pela última vez, os capangas admiraram Gancho e devotamente cumpriram sua ordem. Os meninos fingiram se debater. Foram empurrados para dentro da cabine e a porta se fechou atrás deles. Agora escutem, exclamou Gancho. E todos escutaram, mas ninguém teve coragem de ficar de frente para a porta. Sim, havia uma pessoa, o Andy, que durante todo esse tempo estava amarrado ao mastro. Ela não estava esperando nem por um grito, nem por um cocoricó. Esperava que Peter reaparecesse. Não teve que esperar muito. Na cabine, ele havia encontrado a coisa que estava procurando, a chave que iria libertar as crianças dos cadeados que as prendiam. Agora, todos fugiram pé ante pé, armados com o que puderam encontrar. Primeiramente, fazendo sinal para que se escondessem, Peter cortou as cordas que prendiam Andy. Então, nada poderia ter sido mais fácil do que todos saírem voando juntos. Mas uma coisa barrou o caminho, o juramento. Dessa vez, será Gancho ou eu. Assim, quando libertou Andy, Peter sussurrou para que ela se escondesse com os meninos, e ele próprio tomou o lugar dela junto ao mastro, envolvendo-se com seu manto para se passar por ela. Então,
respirou fundo e cacarejou. Para os piratas, era um som que avisava que todos os meninos estavam mortos na cabine, e eles ficaram em pânico. Gancho tentou encorajá-los, mas ele mesmo havia transformado seus capangas em cães, e agora eles lhe mostravam os dentes. O capitão percebeu que, se distraísse, eles o atacariam. Rapazes, disse, pronto para convencer ou bater se necessário, mas sem ser covarde, nem por um instante. Já entendi tudo. Há um azarado a bordo. Sim, resmungaram eles. Um homem com um gancho. Não, rapazes, não. É a moça. Um navio pirata nunca teve sorte quando havia uma mulher a bordo. Tudo vai ficar bem quando ela for embora. Alguns dos piratas se lembraram de que Flint sempre dizia a mesma coisa. Vale a pena tentar, disseram duvidosos. Joguem a moça no mar, exclamou o Gancho, e os capangas correram para a figura encapuzada. Não há ninguém para salvar você agora, senhorita, disse Mules, zombando. Há alguém, respondeu a figura. Quem? Peter Pan, o Vingador. Foi essa a terrível resposta. E enquanto falava, Peter se livrou da capa. E todos souberam quem havia matado aqueles homens na cabine. Gancho abriu a boca 2 vezes para falar, mas não saiu nenhum som. Naquele momento assustador, acho que seu coração cruel se partiu. Finalmente, ele disse, enfim uma faca no peito dele, mas falou sem nenhuma convicção. Venham para cima deles, meninos, Peter gritou bem alto. No momento seguinte, o choque de armas ressoava por todo o navio. Se os piratas se mantivessem juntos, com certeza teriam vencido, mas quando o ataque começou, eles ainda não estavam preparados e correram para cá e para lá, batendo violentamente sem saber em quem, e cada um achando que era o último sobrevivente da tripulação. No combate, homem a homem, eles seriam os mais fortes. Porém, lutaram apenas na defensiva, o que permitiu que os meninos os atacassem em pares e escolhessem sua vítima. Alguns dos bucaneiros saltaram para o mar, outros se esconderam nos recantos escuros, onde foram encontrados por Deleve, que não estava lutando, mas corria com uma lanterna que iluminava os rostos dos bandidos, de modo que eles ficavam meio cegos e caíam como presas fáceis sob as espadas dos outros meninos. Não havia muito barulho, somente o som estridente das armas batendo umas nas outras, um grito ocasional ou um tibum, e Deleve monotonamente, contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Creio que todos haviam sido derrotados, quando um grupo de meninos selvagens cercou o Gancho, que parecia enfeitiçado, pois os manteve à distância como se estivessem encrincheirados por sua terrível garra de ferro. Os meninos derrotaram seus capangas, mas aquele homem sozinho parecia ser um rival à altura de todos eles. Várias vezes eles fecharam o círculo sobre o capitão, e todas as vezes ele forçou os meninos a recuarem. O pirata tinha levantado um dos meninos com seu gancho e o estava usando como um escudo, quando o outro, que tinha acabado de enfiar sua espada em Mules, se meteu na briga. Baixem suas armas, meninos, exclamou o recém-chegado. Este homem é meu. Então, de repente, Gancho se viu cara a cara com Peter Pan. Os meninos recuaram e formaram um círculo ao redor dos dois. Por um longo tempo,
Os dois inimigos se olharam. Gancho tremia ligeiramente e Peter trazia no rosto um estranho sorriso. Então, Pan, disse Gancho finalmente, isso é tudo culpa sua. Sim, James Gancho, respondeu Peter duramente. Tudo isso é minha culpa. Jovem orgulhoso e insolente, disse Gancho, prepare-se para morrer. Homem tenebroso e sinistro, respondeu Peter ao ataque. Sem dizer mais nada, começaram a lutar, e durante algum tempo não houve vantagem para nenhuma das duas espadas. Peter era um espadachim maravilhoso e aparava os golpes de Gancho com uma rapidez fantástica. Muitas vezes ele fazia uma finta com uma estocada que enganava a defesa do inimigo, mas os braços mais curtos de Peter o deixavam em desvantagem, e ele não conseguia atingir o alvo. Gancho era quase tão brilhante quanto Peter, mas como não tinha pulsos tão flexíveis, obrigava-o a recuar com fúria de seus golpes, esperando acabar ganhando a luta com um de seus golpes favoritos, ensinado a ele por Barbecue, muito tempo atrás, no rio. Mas, para sua surpresa, muitas vezes o adversário se desviava de seu ataque. Então, o pirata procurou dar o golpe final, usando seu gancho de ferro, que todo esse tempo vinha rasgando o ar. Mas Peter se abaixou e, pulando ferozmente, perfurou as costelas de Gancho. Ao ver seu próprio sangue, cuja cor característica, você deve se lembrar, o deixava enojado. Gancho deixou cair a espada e ficou à mercê de Peter. Agora, gritaram os meninos, mas com um gesto grandioso, Peter convidou seu oponente a pegar de novo a espada. Gancho fez isso imediatamente, mas com a trágica sensação de que Peter estava apenas exibindo seus bons modos. Até então, o pirata achava que era algum demônio que lutava com ele, mas naquele momento foi perturbado por uma dúvida sinistra. Pan, quem e o que é você? Perguntou com voz rouca. Eu sou a juventude, sou a alegria, respondeu Peter no impulso. Sou um passarinho que saiu do ovo. Isso, é claro, não fazia sentido, mas era uma prova que o infeliz Gancho de que Peter não tinha consciência de quem ou o que era, e esse era o verdadeiro princípio das boas maneiras. Vamos recomeçar, gritou o capitão desesperado. Agora ele lutava como um flagelo humano, e cada movimento daquela terrível espada teria cortado em dois qualquer homem ou menino que ficasse em seu caminho. Mas Peter se movia em volta dele como se o próprio vento o expulsasse da zona de perigo, e novamente lançou-se sobre o inimigo e o atingiu. Agora, Gancho estava lutando sem esperança. Seu coração apaixonado já não queria mais viver, só desejava uma recompensa, ver Peter mostrar que tinha maus modos, antes que ele estivesse frio para sempre. Abandonando a luta, o pirata correu para o depósito de pólvora e acendeu um dos pavios. Em 2 minutos, gritou ele, o navio vai explodir em pedaços. Agora, vamos ver esse menino mostrar sua verdadeira educação. Mas Peter saiu de dentro do depósito de pólvora com o pavio na mão e calmamente o jogou no mar. Que tipo de comportamento Gancho estava mostrando nessa hora? Embora fosse um homem que tinha escolhido caminhos errados e sem simpatizar com ele, podemos ficar contentes, porque, no final de sua vida, foi fiel às tradições de sua raça.
Os outros meninos voavam em volta dele agora, desprezando e zombando. Impotente, Gancho cambaleou sobre a conversa, tentando bater em alguns dos meninos, mas sua mente não estava mais ali. Estava deitada nos campos onde jogava há muito tempo, ou sendo enviada para a sala do diretor para o seu bem, ou assistindo a uma partida num lugar de honra. E seus sapatos estavam certos, e seu colete estava certo, e sua gravata estava certa, e suas meias estavam certas. Adeus, James Gancho. Você tinha certa dose de heroísmo. Chegamos ao seu último momento. Ao ver Peter se aproximando devagar com a adaga erguida, Gancho saltou sobre a murada do navio, pulando no mar. Não sabia que o crocodilo estava esperando por ele, porque nós, de propósito, paramos o relógio justamente para que ele não percebesse sua presença. Foi um pequeno sinal de respeito nosso no final, mas Gancho teve um último crime, que não devemos lamentar. Enquanto estava de pé na murada, olhando sobre o ombro e vendo Peter deslizando no ar, fez um gesto, convidando o menino a usar o pé. Isso fez com que Peter o chutasse, em vez de esfaqueá-lo. Finalmente, Gancho recebeu a recompensa que tanto queria. Maus modos, exclamou com desprezo, seguindo feliz para a boca do crocodilo. E foi assim que morreu James Gancho. 17, contou Deleve. Mas ele não estava muito correto em sua contagem. 15 homens pagaram a pena por seus crimes naquela noite, mas 2 chegaram à praia. O cavalheiro Stark, para ser capturado pelos Peles Vermelhos, que o obrigaram a cuidar de todos os bebês da tribo. Um melancólico fim para o pirata. E Barrica, que dali em diante vagava pelo mundo com os óculos na ponta do nariz, ganhando a vida de maneira precária, contando uma história, na qual dizia ser o único homem que o capitão James Gancho temeu.